Olá, bem-vindos à série Genética e Doenças Raras, do programa Rare Diseases Academy, uma realização da Educare e curadoria científica da Casa dos Raros. A Casa dos Raros é um centro de atenção integral e treinamento em doenças raras, tem a sua primeira unidade operando em Porto Alegre e desenvolve atividades de atendimento, pesquisa, treinamento e também divulgação na área de doenças raras, como é o caso dessa série. Esta é uma série educacional e informativa sobre doenças raras desenvolvidas para todos os setores do ecossistema de saúde e interessados no tema. O conteúdo é distribuído gratuitamente e você pode acessá-la na plataforma eduprimebrasil.com.br. Eu sou Roberto Giuliani, médico geneticista e fundador e diretor da Casa dos Raros, e para esse episódio dedicado ao TEVA, sobre diagnóstico diferencial da doença de Huntington, convidamos o Dr. Gustavo Leite Franklin. O Dr. Gustavo é médico neurologista, professor adjunto da Universidade Federal do Paraná e da PUC do Paraná. É doutor em medicina interna, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, coordenador da região sul da Comissão de Doenças Raras da Academia Brasileira de Neurologia para o período 2024-2028. Seja bem-vindo. Roberto, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e conversar hoje sobre doença de Huntington, diagnóstico diferencial, mas sobretudo da gente poder iluminar um pouco mais uma doença rara e além da iniciativa da Casa dos Raros, que por si só é extremamente válida e louvável, e eu sou um admirador muito grande. Muito obrigado. É uma satisfação contar contigo. Seja bem-vindo aqui à nossa série aí sobre doenças raras e, nesse caso, esse episódio, sobre doença de Huntington. Uma das 8.000 doenças raras, mas é muito emblemática, sim, porque nós temos muitos pacientes que são envolvidos com essa doença e também agora temos novas perspectivas, tanto na área de diagnóstico como na área de tratamento. Então, para iniciar a nossa conversa, Dr. Gustavo, o que caracteriza a doença de Huntington e como ela afeta o indivíduo? A doença de Huntington é uma doença genética hereditária de caráter autossômico dominante. Então, os descendentes de um pai ou uma mãe afetado possuem, em geral, 50% de chance de ter a doença. Ela leva sintomas em 3 principais eixos. O primeiro é alteração do movimento, que sobretudo leva a movimentos involuntários, que a gente chama de coreias, que são movimentos randômicos e irregulares, que acontecem na face, no tronco, nos membros. Além disso, sintomas psiquiátricos, comportamentais, que podem ser muito importantes, e sintomas cognitivos. E ela é uma doença neurodegenerativa progressiva, inevitavelmente, levando os pacientes ao longo do tempo a ter mais sintomas. E devido a esse caráter hereditário, pode levar, dentro da mesma família, a muitos pacientes a serem afetados, acometidos pela doença. É importante esse aspecto de ser uma doença dominante, porque às vezes identifica um indivíduo e tem a oportunidade, de identificar outros casos, às vezes já em um estágio mais avançado, às vezes até que nem se manifestaram ainda. E, Dr. Gustavo, quais são os principais métodos utilizados para diagnosticar a doença de Huntington? A doença de Huntington ela tem um diagnóstico exclusivamente genético, molecular. Isso quer dizer que exames de imagem, como ressonância, exames de sangue, não são capazes de fazer o diagnóstico da doença de Huntington. Então isso é muito importante porque às vezes a ressonância, até mesmo para o médico clínico ou para o neurologista que não está familiarizado com uma doença rara, ele vai fazer o exame, ele pode suscitar, mas ele não pode jamais fazer o diagnóstico confirmatório, corroborativo. Ele só é conseguido através do exame genético, que hoje a gente tem um custo mais acessível e até mesmo oportunidades em hospitais, em centros de referência, a fazer sem custo para o paciente através de programas de apoio. Isso é uma revolução do ponto de vista diagnóstico. Há 3, 4, 5 anos atrás ainda o exame era bastante custoso. Essa realidade tem mudado e isso favorece, obviamente, ao paciente com suspeita de uma doença rara. É incrível mesmo como tem avançado essa questão do diagnóstico genético, se tornado mais acessível, E quando um médico neurologista suspeita da doença de Huntington a partir dos dados clínicos, em que proporção o exame genético vai confirmar esse diagnóstico? Tem alguma ideia sobre isso? A doença de Huntington hoje a gente tem, através dos sintomas como de coreia, e é um aspecto crônico, a gente tem que mais de 90% das vezes em que o paciente tem uma doença coreiforme, crônica, em que a gente tem um aspecto familiar, mais de 90% das vezes é doença de Huntington.
Outros, menos de 10 ou menos de 5%, são as chamadas fenocópias, que são doenças ainda mais raras, que são mutações de genes bem específicos, que a gente já conhece mais de 10, 15 genes que podem levar a essa confusão diagnóstica. A gente considera por volta de 5 a 10% que são essas chamadas fenocópias, que são doenças hereditárias, mas de mutações outras, e não do gene da doença de Huntington. Elas podem ter o curso até muito semelhante de sintomas, de características, até mesmo de imagens semelhantes da doença de Huntington, mas são causados por outro gene e assim o teste genético de doença de Huntington virá negativo. Tá certo. É muito importante, né, a partir da suspeita clínica, fazer a confirmação, né, com o teste genético. Avançando um pouco mais na questão do diagnóstico diferencial, doutor Gustavo, quais são os maiores desafios no diagnóstico da doença de Huntington? A doença de Huntington, como uma doença rara, ela já vai ter uma grande dificuldade na identificação, principalmente em centros não especializados. Mas hoje a gente sabe que, dentre as doenças raras que levam sintomas do movimento, comportamentais e cognitivas, existem outras doenças extremamente semelhantes à doença de Huntington, que a gente chama de Huntington-like ou fenocópias da doença de Huntington. Então, se a doença de Huntington é uma doença rara e por isso já é de difícil identificação em centros não especializados, ou então a médicos que não trabalhem, não atuem na área, essas outras doenças chamadas fenocópias são doenças extremamente semelhantes clinicamente, muitas vezes têm evolução semelhante, características, mas são doenças que são causadas por outras mutações. E por isso o teste genético da doença de Huntington virá negativo. A gente precisa fazer testes específicos para cada uma dessas doenças. Mas se a doença de Huntington é rara, essas outras doenças são consideradas ultra raras. Então a identificação é importante para que a gente possa propor ao longo do tempo novos tratamentos e novas abordagens terapêuticas. Muito importante seu comentário aí, né, de que a parte clínica é importante para levantar suspeita. Existem vários exames, né, que podem, como a ressonância, por exemplo, que podem ajudar na avaliação, mas que o diagnóstico definitivo vem pelo teste genético. Doutor Gustavo, a gente sabe que as doenças raras são a maioria genéticas e, portanto, a maioria começa em crianças. Como é o caso da doença de Huntington? Qual é a faixa etária mais comum para o diagnóstico da doença de Huntington? Essa pergunta é muito boa porque o pensamento é exatamente esse. Doença rara deve começar na infância. É genética, a gente pensa que vai começar na infância, mas a doença de Huntington é uma doença típica do adulto. A gente espera que pelo menos metade das pessoas possuindo as mutações mais comuns vão iniciar a doença, os sintomas, entre 35 e 50 anos de idade. Algumas casuísticas mostram 30 a 45, mas de maneira geral essa é a faixa etária. É a faixa etária do adulto. Menos de 10% vão começar antes dos 20 anos, ao que a gente chama de doença de Huntington juvenil. E hoje a gente entende que menos de 1% das pessoas com doença de Huntington vão apresentar na forma infantil, que seria antes dos 12 anos de idade. Então a forma infantil é extremamente rara e uma doença que é rara. Mais de 25% vão iniciar de forma tardia, após os 50 anos de vida. É muito, muito importante isso, né? A manifestação se dá na idade adulta, ali, quarta, quinta década de vida, porque nessa idade, em geral, as pessoas já tiveram filhos, né? Então ele vai ser diagnosticado com a doença, que é uma doença dominante, mas aí, quando foi diagnosticado, ele já tem seus filhos que podem ter tido doença de Huntington também, né? Então fica mais difícil de se utilizar o aconselhamento genético para prevenir, né, novos casos. Isso é um aspecto bem interessante, porque de fato é isso que acontece. E como a doença ela começa de maneira, às vezes, um pouco sutil, com sintomas comportamentais e cognitivos, a capacidade de compreender a si mesmo começa a modificar, alterações de compulsão e compulsão sexual também pode existir, não é incomum. Então, muitas vezes, o paciente não só tem filhos, como tem mais filhos do que o normal. E como ao longo do tempo tem uma questão social, isso leva quase sempre a família, o meio familiar, ter mais filhos do que a população em média e ter uma renda média menor e uma questão social extremamente importante. Quais sinais e sintomas podem levantar a suspeita de doença de Huntington? Há algum sintoma mais prevalente? O sintoma mais exuberante, mais comum, esperado e aquele que vai levar a suscitar a possibilidade, né, a suspeição da doença é a coreia. Coreia vem do grego, significa dança. São movimentos irregulares, randômicos, acontecem na face,
nos membros e no tronco. Esse é o sintoma marcante e que por muito tempo levou a gente a diagnosticar todos os pacientes que tinham esses sintomas de maneira crônica, mais do que um ano, como tendo doença de Huntington. Hoje a gente sabe que isso não é uma verdade, existem outras doenças que levam a esses sintomas, mas esse é o principal. Mas na evolução da doença, a gente precisa entender, o paciente vai apresentar sintomas, primeiro, do comportamento, às vezes com ansiedade, apatia, mas muitas vezes com compulsão, levando mesmo a ideação suicida, que leva o paciente a ter com doença de Huntington, a ter uma taxa de suicídio 6 a 8 vezes maior do que na população. Esses sintomas tendem ao longo do tempo a aumentar, associados a sintomas cognitivos, inicialmente com disfunção executiva, mas também componente amnéstico, atencional, e que junto depois com sintomas do movimento, aí vão levar o paciente ao diagnóstico. Quando o paciente apresenta esses sintomas comportamentais e cognitivos, quase nunca a gente vai fazer o diagnóstico, com a única exceção possível de quando já tem uma história familiar muito bem estabelecida. Então, meu pai, meus irmãos têm, e eu estou querendo avaliar, estou fazendo acompanhamento, aí eu comecei a avaliar o paciente com essas alterações, e aí eu posso fazer um diagnóstico precoce. Mas os sintomas são do comportamento, os sintomas cognitivos, mas o mais marcante, de fato, é a coreia, que é o movimento involuntário. Só que além desse movimento involuntário, o paciente tende a ter outros fenômenos do movimento. O paciente apresenta desequilíbrios que tendem a ser precoces, mas pioram ao longo do tempo. O paciente pode ter também uma lentidão do movimento, uma rigidez, e esses sintomas também tendem a evoluir com sintomas sistêmicos, emagrecimento, envelhecimento precoce, todos esses fatores que levam, obviamente, a um grande impacto para o paciente, a família, cuidadores, todo o meio em que o paciente se situa. Tem a coreia como um sinal mais típico, mas, digamos assim, às vezes pode aparecer casos um pouco diferentes, mas num contexto familiar a gente pode ter outros indivíduos com manifestações diferentes. Isso é bem importante de se ressaltar, né? E a importância também, sempre se suspeita de uma doença genética, de pensar na avaliação da família, né? Entender que o paciente não é aquele indivíduo, mas sim a família como um todo, né? Um conceito interessante. Isso é um aspecto extremamente importante. A gente fala que a família fica doente junto. Isso é fundamental para que a gente entenda o paciente como todo, e o tratamento familiar ele deve fazer parte do tratamento ao paciente na doença de Huntington, talvez em qualquer doença, mas na doença familiar, nessa doença multissistêmica, isso é ainda mais importante. Sem dúvida, sem dúvida. Então, de um lado, a gente tem todo um time de pessoas da família, mas do outro lado também nós precisamos ter um time de pessoas em termos de manejo, né? Os profissionais de saúde. Como é que vês o papel da equipe multidisciplinar no manejo e acompanhamento de pacientes com doença de Huntington? O tratamento na doença de Huntington deve ser visto desde o início como um tratamento multidisciplinar, uma vez que a gente não tem hoje terapias capazes de evitar a progressão da doença, embora haja inúmeros estudos em relação a isso, mas a gente tem hoje tratamentos sintomáticos específicos, como tratamento para a coreia. A gente tem sintomas comportamentais que são muito tratados com medicações psiquiátricas e são importantes, mas se o tratamento, além da medicação, não for realizado, o paciente vai estar sempre subtratado, muito aquém do potencial, e talvez jogue por água abaixo todo o tratamento medicamentoso. E o tratamento multidisciplinar ele deve ser visto como integral, o tratamento parte desde o início, e ele deve ser composto inicialmente de fisioterapia, e a fisioterapia ela vai ser direcionada pelo profissional da fisioterapia, de fato, e pode compor de múltiplas atividades e múltiplas abordagens. Ao longo do tempo, acompanhamento com o psicólogo, do paciente e do meio familiar, isso a gente falou, isso é fundamental. A avaliação e o acompanhamento fonoaudiológico, porque o paciente ele tem alterações de fala que tendem a ser precoces, mas ao longo do tempo alterações de deglutição, isso também é muito comum, a gente precisa fazer um tratamento, uma avaliação fonoaudiológica, o acompanhamento nutricional, e é muito importante que eu estou falando de pontos que são muito diretamente afetados. O paciente com doença de Huntington ele pode ter até no início alguma compulsão alimentar e aumentar o peso, mas inevitavelmente ele vai ter um emagrecimento ao longo da evolução. Então o manejo nutricional é extremamente trabalhoso, e eu falo que trabalhar a nutrição no paciente com doença de Huntington é uma arte, junto com outras atividades. Ao longo do tempo, outros profissionais tornam-se ainda mais importantes. O terapeuta ocupacional,
a equipe de enfermagem, o paciente quase sempre ele desenvolve alterações dermatológicas, o paciente ele pode vir a ser acamado, levando a escaras ou úlceras de decúbito, fazendo com que todas essas especialidades não sejam somente úteis, mas que sejam fundamentais para o tratamento. O paciente ele pode estar utilizando medicações de última geração extremamente caras do ponto de vista neurológico, mas ele falecer porque ele aspirou, não teve uma proteção adequada, porque às vezes a nutrição ou a alimentação não foi idealmente modificada para aquilo que ele precisava. O paciente ele pode ter uma úlcera de decúbito que foi infectada e a gente vê que talvez um tratamento único de uma especialidade poderia ser irrelevante naquele contexto se as outras não estiverem sendo realizadas. Muito importante se falar do manejo multidisciplinar. Aliás, foi uma das motivações nossas para criar o projeto A Casa dos Raros, foi ter um local para dar essa atenção integral, porque a gente sabe o quão difícil é para o paciente navegar no sistema de saúde quando necessita, né, de um cuidado multidisciplinar, né? E isso é algo fundamental mesmo no caso, né, da doença de Huntington, que tem todas essas características aí. E, doutor Gustavo, na sua opinião, existe algum sintoma da doença de Huntington que seja mais fácil de tratar ou, contrário, que seja mais desafiador? Eu vou começar do mais desafiador, né, que são sintomas cognitivos. O paciente ele tem alteração cognitiva e, diferente do que a gente pensa, não é só de memorizar, mas de executar tarefas, de manter a atenção, que leva o paciente a grande impacto na qualidade de vida. E a questão cognitiva ela não é tratável do ponto de vista medicamentoso. A gente não tem remédio para tratar ou melhorar esses fatores que eu falei. Às vezes, para melhorar algum sintoma de atenção, a gente pode utilizar medicamentos psicoestimulantes, mas as atividades lúdicas de aprendizado, as atividades de estimulação cognitiva, elas não têm o efeito desejado e a medicação, muito menos. Hoje, nenhum medicamento provou-se útil para melhorar, mesmo que minimamente, a questão cognitiva no paciente com doença de Huntington. Os sintomas comportamentais quase sempre são a origem e o motivo de maior impacto familiar. O paciente pode ficar agitado, agressivo, e isso quase sempre é o motivo de maior burden familiar, né? O maior fardo, os familiares ficam extremamente afetados. Esses sintomas, eles são muito tratáveis com as medicações psiquiátricas atuais. Entretanto, quase sempre a gente precisa utilizar múltiplos medicamentos em doses altas para que a gente possa equilibrar. Mas eu entendo que é uma das coisas que a gente mais consegue intervir. Por fim, o movimento involuntário, que é esse movimento de Coreia, eu faço bastante isso porque é legal para a gente entender. E uma vez que a gente vê um paciente com esse movimento involuntário, até o leigo hoje em dia vai começar a perceber e entender, isso daqui eu já vi em algum lugar, já vi e sendo falado, esse é um movimento involuntário, isso é a Coreia. E a Coreia, quando crônica, a gente tem que pensar em doença de Huntington. A Coreia, por muito tempo, não teve nenhum tratamento específico. No início do século XXI, os primeiros medicamentos, seus inibidores vesiculares de monamina, começaram a surgir. E hoje a gente tem 3 classes principais, sendo que uma é aprovada no Brasil para o tratamento desse movimento, que é a Coreia. A Coreia, com esses medicamentos, os inibidores VMAT2, essa classe, a gente consegue, principalmente quando a Coreia é muito exuberante, muito importante, diminuir de forma significativa, e isso permite ao paciente melhorar a qualidade de vida e diminuir muito o impacto nas questões cotidianas, como alimentar, vestir-se, porque um paciente que tem esses movimentos, ele não consegue fazer coisas simples, como abotoar um botão da camisa, imagina alimentar-se. E hoje a gente tem um tratamento específico para isso, que é hoje é a única classe de medicamentos específica para a doença de Huntington. Bom, vamos assim abordar agora um tema que eu acho que é interessante, especialmente para mim, que sou geneticista. Como você orienta a família sobre o aconselhamento genético após o diagnóstico da doença de Huntington? A gente falou em vários desafios e esse, sem dúvidas, é mais um desafio. É importante que a gente estabeleça vínculo com o paciente e com a família, mas sobretudo a família, porque o paciente, devido à questão cognitiva, leva a um fenômeno que a gente chama de anosognosia, que é a não compreensão, a não percepção dos próprios sintomas e das próprias limitações. A gente precisa levar esse entendimento à família das possibilidades de ter a doença, a questão da prole, dos descendentes, do desejo, respeitando a autonomia do paciente, dos familiares, balanceando diante das limitações cognitivas que existem de fato. O acompanhamento genético é importante e, em geral, a abordagem é feita do psicólogo, trazendo
esses pontos, a necessidade, respeitando a autonomia da família e do paciente, mas balanceando as limitações em relação à compreensão. Isso é um desafio à parte. Às vezes o paciente ter um desejo, por exemplo, de ter um filho a mais, dentro de uma prole que poderia já estar constituída, então em outro momento eles já terem falado que não queriam ter mais filho, e depois devido à doença, devido à questão cognitiva que se altera, a questão psiquiátrica, o paciente ele pode voltar com esse sentimento, esse desejo, e balancear isso diante do cônjuge, da família e da autonomia do paciente é um desafio. É um aconselhamento que ele exige todo um contexto diferenciado, né, para ser, porque tem que, exatamente como comentaste, né, a questão de o quão preparado está o indivíduo para fazer aquele diagnóstico pré-sintomático, né? Pré-sintomático. E depois lidar com aquele resultado, que se for negativo, ótimo, mas se for positivo, tem todo um impacto, não só na vida dele, mas nos descendentes. Na vida dos descendentes, né? Isso é importante. Hoje a gente pode fazer o diagnóstico genético assintomático, né, o pré-sintomático, em pessoas maiores de 18 anos. Mas a gente não recomenda isso e a princípio, isso é considerado ainda até uma infração ética se a gente fizesse antes dos 18 anos por uma pessoa que não tem sintomas. E é importante a gente entender todo esse contexto. Talvez no futuro, quando a gente tiver uma terapia capaz de modificar a progressão da doença, isso mude e sem dúvida é o que a gente espera. Bom, vamos seguir agora falando um pouco de políticas públicas. Você acredita que as políticas públicas para doenças raras são eficazes no apoio ao tratamento de pacientes com doença de Huntington? Sem dúvidas, a resposta, acho que unânime para isso seria não. Mas eu vou explorar um pouco essa resposta minha. A política pública de saúde globalmente é insuficiente, então a gente tem que entender a realidade. No nosso país, a política pública de saúde é insuficiente para qualquer doença, entendo dessa forma. Que embora a gente chame de doenças raras, quando a gente compõe todas as doenças raras juntas, elas se tornam altamente prevalentes. Então, quando a gente considera todas as doenças raras no nosso meio, a gente vê que, de fato, existem muitas pessoas afetadas. As políticas públicas hoje estão muito distantes em relação a, talvez, a saúde de maneira global, de assistencialismo, mas em relação às doenças raras, a gente está extremamente em um período incipiente. Hoje a gente precisa muito da parceria ou de iniciativas privadas, mas eu digo mais, hoje a atenção, segundo o meu ponto de vista, ela é muito centrada na pessoa, de iniciativa de pequenas pessoas, de pequenos centros, que tomam iniciativa e conseguem um apoio, às vezes privado, depois associados às políticas públicas, e o que eu vejo quase sempre é dessa forma. A gente tem uma imagem de uma pessoa, às vezes um pesquisador, que inicia um movimento e depois consegue esse apoio privado, público, e eu falo que o ponto de partida é de baixo para cima. Essa é a minha visão ainda hoje. E é louvável que seja, que exista isso, mas a gente tem que entender que não pode ser somente isso. Eu entendo que a gente precisa de políticas que venham de cima para baixo também. Talvez ao longo do tempo as perspectivas mudem globalmente e também precisa do amadurecimento, uma melhor educação da população, dos políticos, obviamente, quando a gente falou de política pública, acerca da doença rara. Para entender que a doença rara é uma doença, ela pode ser rara, mas quando a gente avalia todo o universo das doenças, elas se tornam prevalentes e se tornam importantes para a comunidade, sociedade, para a política em si. Concordo plenamente com essa assertiva. Nós temos no Brasil, se estima em torno de 12 milhões de pessoas com doenças raras e nós temos uma política de criação de serviços de referência em doenças raras e temos cerca de 30, o que é claramente insuficiente para lidar com essa população, né? Mas acho que nós temos assim ferramentas interessantes para desenvolver políticas públicas, mas ainda precisamos avançar bastante, né, em implementar de fato essa política e os centros que vão lidar com esses pacientes e no caso de doença de Huntington isso é bem marcado. Eu tenho um ponto de vista também otimista de maneira global com o mundo, eu sou uma pessoa otimista, a gente tem que avaliar também do outro lado, a gente tem crescido, tem aumentado, tem sido olhado para esse lado, para as doenças raras, para o paciente raro. Então, colocando o lado, a gente tem pouquíssimo ainda, mas tem aumentado. E tem aumentado numa velocidade extremamente interessante, sim. Então, eu acho que é o outro lado da balança que eu gostaria de deixar claro e passar sempre. Tem aumentado, a gente tem dado mais atenção, mais visibilidade às doenças e ao paciente raro.
Sem dúvida, né? Ainda é insuficiente, mas a gente fez progressos bem significativos nos últimos anos, não há dúvida. E quais áreas será que colocarias como precisam melhorias mais diretamente? Obviamente que eu falaria todas as áreas globalmente, mas algumas coisas a gente consegue talvez intervir mais, né? No caso das doenças metabólicas, erros inatos do metabolismo, muitas delas a gente tem tratamento, a gente consegue evidenciar ou fazer um diagnóstico mais precoce, algumas delas a gente consegue intervir. Eu acho que a gente precisa de políticas que possam ser implementadas para que a gente consiga fazer o diagnóstico cada vez mais precoce nessas doenças raras, né? Eu citei as doenças dos erros inatos do metabolismo, mas muitas dessas, as doenças neuromusculares, muitas delas que começam na infância. Eu acho que a gente precisa olhar bastante para esse lado também, mas claro, globalmente a gente precisa de melhorias. Como a gente está num trabalho bem incipiente, a gente precisa principalmente ter centros e políticas que levam ao treinamento específico para que a gente possa levantar o diagnóstico e, ao longo do tempo, estratégias para que a gente possa colocar isso na prática. Então, a gente ao longo do tempo teve muitos testes sendo aumentados, o teste do pezinho aumentou e tem aumentado cada vez mais, e eu imagino que políticas possam aumentar a possibilidade desses testes genéticos no futuro breve, ou então testes pré-genéticos na criança para que a gente possa suscitar a possibilidade desses exames de triagem, possa ser um caminho talvez mais urgente do ponto de vista de doenças raras, em minha visão. Seriam estratégias de detecção, né, mais gerais e mais eficientes para detectar mais precocemente também. Minha visão é essa. Até mesmo testes genéticos, que a gente espera que sejam mais acessíveis, mas que a gente possa colocar isso de maneira mais cotidiana. Obviamente, né, coisas bem específicas, em ambientes, situações talvez mais específicas, mas que a gente pudesse ampliar para que a gente conseguisse detectar, né? Eu entendo que isso no futuro será possível. E para finalizar, assim, qual o maior desafio enfrentado pelo paciente e pela família ao lidar com a doença de Huntington? Como doença rara, a doença de Huntington tem um diagnóstico difícil, muitas vezes atrasado e carece de tratamentos de intervenção, tratamentos que vão evitar a progressão da doença. Por esse motivo, o principal é a gente entender o que é a doença, saber como cuidar, visando, obviamente, tratar, uma vez que a gente não tem um tratamento capaz de evitar a progressão. Então, o acesso à educação da família, do que é a doença, das possibilidades, é fundamental. Hoje, para mim, o principal desafio é essa educação em relação ao que é a doença e as possibilidades de tratamento. E, obviamente, o tratamento da doença e o meio familiar, que por si só é um enorme desafio. Muito importante colocar, né, a importância de se procurar serviços que sejam, né, referência acreditados e especialistas que tenham realmente familiaridade com a doença para nesse manejo aí que é tão complexo, é tão multidisciplinar. Bom, então eu queria encerrar esse episódio, agradecer aí o Dr. Gustavo Leite Franklin, maravilhosas explicações sobre a doença de Huntington e convidar a audiência a conhecer o eduprimebrasil.com.br, a plataforma de streaming da Educare, que pode ser acessada através do QR Code que está na tela. Até o próximo episódio.